Questão 4 da folha de revisão do segundo ano. Ao trocar o pneu de um carro, percebe-se que uma pessoa não tem força o suficiente para girar a chave de roda no parafuso a fim de removê-lo. Nessa situação, o que a pessoa poderia fazer no sentido físico? Tá? Então você tem aqui um parafuso e você tem uma chave. Vou desenhar dessa forma aqui, tá? Vai ficar mais fácil. Tu tem aqui uma chave. Tá, você aplica aqui uma força nessa chave para girar o parafuso. Tá, a pessoa ela não tem força suficiente para girar aqui esse parafuso. Então o que ela pode fazer? No sentido físico. Bom, vamos olhar aqui. Se eu pedir no sentido físico, tu não vai aguardar por ajuda. Esvaziar o pneu, erguer mais o carro, bater no parafuso, utilizar um cano para aumentar o comprimento da chave de roda, o que a gente pode fazer? Essa é uma questão aqui de momento de força. Momento de força, ele é a força aplicada pela distância que tu vai aplicar até o nosso ponto de origem aqui. Por exemplo, isso é muito aplicado em uma questão desse tipo aqui, ó. Tu tem aqui uma barra e tu quer equilibrar essa barra nesse ponto. Então tu bota uma massa aqui e outra aqui. Se a distância aqui entre essa aqui e o ponto for a mesma, elas vão ficar em equilíbrio. E se a massa for a mesma também. Tá? Digamos então, para isso aqui estar em equilíbrio, essa massa tem que ser igual a essa. E a distância até o ponto aqui de equilíbrio tem que ser a mesma. Essa distância aqui ela não é a mesma, visualmente dá para ver, né? Se fosse a mesma, teria que estar mais ou menos por aqui. Mas não, esse meu ponto de apoio, ele está um pouco para cá, está um pouco para a direita. Se ele está um pouco para a direita, então o que vai acontecer? É que nem uma gangorra, né, gente? Nesse caso, esse bloco aqui vai descer. E esse aqui vai subir. O que eu posso fazer então para compensar, para que ele volte a ficar em equilíbrio? Bom, eu posso botar de repente aqui um outro bloquinho para compensar. Se eu boto aqui um bloquinho aqui de uma certa massa, ele volta a ficar em equilíbrio. Mas aqui você vai ter uma força maior, que é a força peso, né, para baixo. E uma distância aqui menor. Aqui você vai ter uma força menor, mas tu vai ter uma distância maior. Então eles vão se compensar, o momento de força ele vai se compensar e daí vai entrar em equilíbrio. Então um exemplo aqui de cálculo, tá? O momento de força, se eu estou aplicando aqui uma força de 100 newton e a distância até o ponto aqui, até o meu ponto zero, meu ponto de origem, vai ser de 2 metros.
O meu momento de força vai ser F vezes D. O momento de força vai ser 100 vezes 2. 200 newton por metro. Vai ser o valor da minha força. Se eu aplicar no ponto máximo, agora se eu aplicar na metade da distância, o momento da força vai ser a metade. Se eu aplicar aqui, o momento da força vai ser menor ainda. Tá? Então, um outro exemplo aqui, se você tem aqui uma porta. Uma porta aqui é a dobradiça. A maçaneta da porta, ela está onde? Ela está bem aqui nesse ponto. Imagina se eu pegasse a maçaneta de uma porta e colocasse a maçaneta bem aqui, ó, e sendo aqui a parede. Ia ficar bem mais difícil de você abrir essa porta. Mesmo você aplicando a mesma força daqui, ia ser mais difícil para te abrir, porque a distância entre ela e o meu ponto de origem aqui, de equilíbrio aqui, ela diminuiu. Diminuiu bastante. Então o teu momento de força, ele também vai diminuir. Então nesse caso aqui, olha, para te aumentar o momento de força, ou tu aumenta a força, ou tu aumenta a distância. Fisicamente, então, para te conseguir tirar esse parafuso, tu pode fazer o quê? Ou tu pode aumentar o valor da força aqui, ou tu pode aumentar o valor dessa chave. E você vai aumentar o valor. Claro que se você aumentar o comprimento dessa chave, tu não pode aplicar a força no mesmo local, porque não vai adiantar nada. Tu vai ter que aplicar a força lá no final dela, para aumentar o valor do teu momento de força. Então, a questão 4, resposta: utilizar um cano para aumentar o comprimento da chave de roda. Aumentando o comprimento, tu vai girar no máximo desse cano aqui e tu vai conseguir, no caso, tirar essa roda. Bater no parafuso da roda não adianta. Erguer mais o carro também não vai te ajudar em nada. Esvaziar o pneu, muito menos. Provavelmente o pneu, para te trocar, ele já vai estar vazio, tá? Então não faz sentido. Tá? Então, questão 4, resposta letra